Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos fazer a nossa prece inicial antes de começarmos o nosso encontro para o estudo do Evangelho. Senhor Jesus, abençoa-nos. Por favor, cuida da nossa mente e do nosso coração. Ilumina-nos para que possamos, sob o teu olhar, realizar o estudo dessa noite. Abençoa os nossos irmãos que estão ligados a nós neste momento de encontro fraternal para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a tua graça e a tua paz esteja conosco. Assim seja. Meus irmãos, após essa prece, contando com a presença de Jesus entre nós, vamos fazer a leitura da mensagem que eu reservei, que é a mensagem Atribulados e Perplexos, que está no livro Vinha de Luz, através da orientação do Espírito Emmanuel, Mediunidade de Chico Xavier, que diz assim para nós: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Esta mensagem está na segunda carta aos Coríntios, feita por Paulo, no capítulo 4, versículo 8. E Emmanuel nos dá a seguinte orientação: desde os primeiros tempos do Evangelho, os leais seguidores de Jesus conhecem tribulações e perplexidades por permanecerem na fé. Quando se reuniam em Jerusalém, recordando o Mestre nos serviços do reino divino, conheceram a lapidação, a tortura, o exílio e o confisco dos bens. Quando instituíram os trabalhos apostólicos de Roma, ensinando a verdade e o amor fraterno, foram confiados aos leões do circo, aos espetáculos sangrentos e aos postes de martírio. Desde então experimentam dolorosas surpresas em todas as partes do mundo. A Idade Medieval, envolvida em sombras, tentou desconhecer a missão do Cristo e acendeu-lhes fogueiras, conduzindo-os, além disso, a tormentos inesperados e desconhecidos através dos tribunais políticos e religiosos da Inquisição. E ainda hoje, enquanto oram confiantes exemplificando o amor evangélico, reparam o progresso dos ímpios e sofrem a dominação dos vaidosos de todas as matizes. Enquanto triunfam os maus e os indiferentes nas facilidades terrestres, são eles relegados das dificuldades e tropeços à frente das situações mais simples. Apesar da evolução inegável do direito no mundo, ainda são chamados a contas pelo bem que fazem e vigiados com rudeza, devido à verdade consoladora que ensinam. Mas todos os discípulos fiéis sabem, com Paulo de Tarso, que em tudo serão atribulados e perplexos. Todavia, jamais se entregarão à angústia e ao desânimo. Sabem que o Mestre Divino foi o grande atribulado e aprenderam com ele, com Jesus, que da perplexidade, da aflição, do martírio e da morte, transfere-se a alma para a ressurreição eterna. Bela mensagem de Paulo de Tarso e bela reflexão de Emmanuel, né? Fazendo uma passagem na história dos fiéis seguidores de Jesus, lembrando os tormentos, as aflições, lembrando as dificuldades que todos tiveram que enfrentar e ainda enfrentam. Vamos então para o nosso Evangelho, onde o tema é os tormentos voluntários. E é uma mensagem do espírito Fénelon, que trouxe para nós em Lyon no ano de 1860. Está em Instruções dos Espíritos, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o tema central é Bem-aventurados os aflitos. Então, meus irmãos, o nosso tema, os tormentos voluntários.
O homem está incessantemente à procura da felicidade que lhe foge sem parar, pois a felicidade pura não existe na terra. Entretanto, apesar dos sofrimentos que formam o desfile inevitável desta vida, ele poderia pelo menos desfrutar de uma felicidade relativa, se não condicionasse essa felicidade às coisas perecíveis. Eu vou já abrir um parêntese aqui sobre essa reflexão do Fenelon, quando ele diz o seguinte: nós não podemos condicionar a felicidade a coisas perecíveis. Ou seja, ele diz que quando a gente busca nas coisas da matéria a felicidade, certamente não vamos nos realizar, não vamos nos satisfazer. A felicidade está no cerne do ser, está no espírito, está no coração. Então ela é sutil, é delicada, é algo imperecível, é algo que não se toca, é algo que se sente. Compreende, meus irmãos? Continuando. E sujeitas às mesmas contrariedades, ou seja, aos prazeres materiais, ao invés de procurá-la nos prazeres da alma, que são uma antecipação dos prazeres celestes e imperecíveis. Ao invés de procurar a paz do coração, única felicidade real aqui na terra, é ávido por tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa curiosa, parece criar propositadamente tormentos que dependia só dele evitar. Olha só que interessante, às vezes a gente procura o sofrimento onde ele não existe. A gente fica triste porque não realizou o que chamam de sonho. Mas sonhar coisas da matéria, porque nós não sonhamos com as coisas do espírito. Porque nós não sonhamos com paz de espírito. Porque nós não sonhamos com saúde. Porque nós não sonhamos com o bem comum. Porque nós não sonhamos com a harmonia entre as pessoas, o respeito, a dignidade, a humildade. Não, nós sonhamos com coisas da matéria. Nós sonhamos com coisas que não trazem realmente felicidade. Continuando. Haverá maiores tormentos do que aqueles causados pela inveja e pelo ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Então estão sempre excitados pelo desejo, o que eles não têm, e os outros possuem e o que os outros possuem causa-lhes insônia. O sucesso de seus rivais lhes dá vertigem. Seu único interesse é o de menosprezar os outros. Toda a sua alegria está em excitar nos insensatos, como eles, a ira do ciúme de que estão possuídos. Meus irmãos, é surpreendente como existem pessoas, eu não vou usar o termo inveja, mas que elas não se comprazem com o bem-estar do outro. Não se satisfazem com a felicidade que o outro pode ter. Isso, é claro, são espíritos ainda sofredores, que estão no processo evolutivo e talvez não considerando que nós somos mais evoluídos, mas um pouco desconhecidos das leis divinas e que merecem a nossa compaixão e piedade, as nossas orações. Não nos deixemos levar por essas pessoas que são assim, porque essas pessoas têm espírito fraco. Elas só querem realizar coisas materiais e estão muito longe de Jesus, sem dúvida alguma. Vão para a igreja, vão para um centro espírita, vão para uma igreja evangélica, mas não vão buscar Jesus. Vão para pedir, para realizar coisas materiais. Então, meus irmãos, a gente tem que estar bem atento a essas pessoas e pedir a Deus que tenha piedade dessas pessoas. Ponha elas em suas orações, porque elas merecem o conforto da paz no espírito, porque essas pessoas não são felizes de fato. Não são felizes em casa, no relacionamento, não são felizes com os filhos, não são felizes com nada. Pessoas assim não se realizam com coisas pequenas, coisas do espírito, se realizam com coisas da matéria,
E vão se dar conta muito distante do tempo que vivem, que essa realmente não é a felicidade que Deus prometeu para eles, mas que tenhamos compaixão deles. Continuando. Pobres insensatos, de fato, nem sonham que talvez amanhã será preciso deixar todas essas futilidades cuja cobiça envenena suas vidas. Não é para eles que se aplicam estas palavras. Bem-aventurados aflitos, pois serão consolados, visto que suas preocupações não têm recompensa no céu. Não tem consolo realmente, né? Porque não se satisfazem com nada. É piedoso. Vamos ter piedade por eles. Enfim. De quantos tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe se contentar com o que tem? Que vê sem inveja aquilo que não é seu, que não procura parecer mais do que é. Ele está sempre rico, pois se olha abaixo de si, ao invés de olhar para cima. Verá sempre pessoas que têm menos. É calmo, pois não cria necessidades ilusórias. E não é a calma em si mesma uma felicidade em meios às tempestades da vida? Que bela conclusão, né? Do Fénelon. De quantos tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe se contentar com o que tem. Que vê sem inveja aquilo que não é seu, que não procura parecer mais do que é. Olha que coisa linda. E ele diz, essa pessoa está sempre rica, pois se olha abaixo de si, ao invés de olhar para cima. Verá sempre pessoas que têm menos. E se comprais com o que tem piedade do que tem menos, pede a Deus pelo que tem menos, ajuda o que tem menos. Está sempre estendendo a mão ao próximo, né? É calmo, pois não cria necessidades ilusórias. Olha que coisa linda. Está sempre tranquilo, sereno. Não cria ilusões no seu coração. E aí ele conclui, e não é a calma em si mesma uma felicidade em meio às tempestades da vida? É uma conclusão maravilhosa. Meus irmãos, aprendamos a nos comprazer, aprendamos a nos satisfazer com o que Deus nos ofereceu. Até porque, qual é a real necessidade do Espírito, senão as coisas do Espírito? Meus irmãos, compreendamos que estamos nessa vida para aprender, para melhorar, para nos tornarmos mais espíritos. E peçamos a Jesus serenidade, calma, paciência e, acima de tudo, humildade. E rezemos por aqueles que não compreenderam isso. Que Jesus nos abençoe. Fiquemos sempre na paz do coração. Vamos fazer a nossa prece. Obrigado, Senhor Jesus, por este belo Evangelho, por essa mensagem belíssima do Espírito Fénelon, que nos mostra que as coisas da matéria realmente não nos dão felicidade, mas que as coisas do Espírito nos dá serenidade e certeza de dias felizes. Felicidade que talvez não tenhamos aqui na Terra, mas um dia, quando retornarmos à única condição real que nós temos, que é a de Espírito, Espírito eterno que somos, possamos encontrar a paz no nosso coração. Jesus nos ilumina, cobre-nos com a tua bênção e a tua paz, nos dá saúde. Sê conosco, divino amigo, assim seja. Pois que Jesus nos abençoe. Guie nossos passos, nosso caminhar, harmonize nosso viver, nos ajude a superar as dificuldades da vida, mesmo que essas dificuldades sejam materiais, mas que compreendamos como Espírito que estamos com Ele, estando com Ele no coração, estaremos felizes sempre. Que a paz de Jesus, o Divino Amigo e Mestre, permaneça com todos e um grande abraço em todos. Fiquem na paz, meus irmãos. Até a próxima.